Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz e hoje estamos com uma super videoaula que é sobre a tão famosa fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara ela é cheia de piadinhas e memes aí em volta dela, mas de fato é uma fórmula muito importante para resolver qualquer tipo de equação de segundo grau. Nós temos formas distintas de resolver a equação de segundo grau. Pode ser por soma e produto, que ainda vou fazer videoaula aqui no canal. Você pode fazer por fatoração. Você pode fazer pelo antigo método do alcovarismo. Tem as equações incompletas, quando B igual a zero, quando C igual a zero, você não precisa apelar para a fórmula de Bhaskara. Mas quando as equações são completas, a forma mais certeira, digamos assim, é utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, eu quero que você vá largando o seu joinha aí, que é muito importante para o canal, e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Então, olha só, primeiro eu tenho um pouquinho de historinha para contar para vocês. Na verdade, essa fórmula é uma fórmula de resolução da equação de segundo grau. Esse é o nome dela, na verdade, no mundo todo. Só no Brasil nós temos o nome fórmula de Bhaskara. Dizem aí alguns matemáticos da área educacional de universidades e assim por diante, que nos anos 50 os livros didáticos no Brasil foram impressos com fórmula de Bhaskara para a fórmula de resolução da equação de segundo grau. Então foi um erro. Na verdade, o Bhaskara ele utilizava essa fórmula para resolver as equações, mas não foi ele que criou propriamente, tá, gente? Então, caso você vá fazer um intercâmbio em outro país, ou enfim, você não vai ouvir falar em fórmula de Bhaskara, e sim só fórmula da resolução de equações segundo grau, beleza? Mas aqui ficou assim e não tem mais conserto, né? Mas é só para vocês saberem o que aconteceu no Brasil, por que só aqui é a fórmula de Bhaskara, beleza? Então, olha só, a fórmula de Bhaskara tem duas etapas. Geralmente, para aprender, a gente aprende em duas etapas. Depois a gente compila tudo em uma coisa só para ficar mais prático. Mas para vocês entenderem, isso aqui é o delta, é uma letra do alfabeto grego, ele está maiúsculo aqui. Delta é chamado de discriminante. Aqui esse discriminante vai nos dar a possibilidade de essa equação ter uma solução, ter duas soluções ou não ter nenhuma solução, tá? Então, eu vou passar aí um exemplo de cada para vocês entenderem como funciona. Na videoaula de hoje, a gente vai ter o primeiro exemplo, onde a gente vai ter duas soluções distintas, tá? Então, aqui eu tenho que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso é uma fórmula que usa os coeficientes da equação, o a, o b e o c, tá? Então, aqui eles estão em ordem trocados, mas é por causa da fórmula mesmo. E na hora de encontrar a solução, a fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Parece que eu estou falando grego, mas vocês vão entender como funciona. Olha só. Resolva a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, ela está na forma reduzida. Ela tem o a, ela tem o b e ela tem o c. Então, ela não é incompleta, ela é uma equação completa, tá, pessoal? Então, quando a equação é completa, eu já falei que tem outros meios de resolver, mas nós vamos aqui aprender a utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou primeiro tirar os coeficientes, o a, o b e o c. Então, o a é quem está com x ao quadrado, é o número que está na frente do x quadrado. Como não tem nenhum número, a gente sabe que é o número 1, ok? Agora, o b é quem está com o x que não vai ao quadrado, o x na primeira. Então, o b é o menos 5, tem que tomar cuidado com o sinal, menos 5. E o c é o número que está sozinho, que não tem letra, então é o 6. Então, o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Então, eu vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado. O b é menos 5. Então, eu coloco menos 5 entre parênteses e elevo ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a vale 1. Vezes o c, que vale 6. Então, o nosso delta é igual a menos 5 ao quadrado, que é menos 5 vezes menos 5, que dá 25. O menos, eu tenho que fazer a regra de sinal com os outros carinhas que tem ali atrás.
Mas nesse caso, como é mais e mais, vai continuar menos, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então, o nosso delta é igual a 25 menos 24, que dá 1. Quando o delta é maior que zero, possui duas soluções distintas, tá, pessoal? Ou seja, são duas soluções diferentes. Essa equação de segundo grau, então eu já falei, ela tem 3 possibilidades. Pode possuir uma solução, duas ou nenhuma, beleza? Então, quando o delta é maior que zero, aqui deu um número positivo, nós vamos ter duas soluções. Então, x é igual a menos b. Então, eu coloco o menos, que é da fórmula. O b vale menos 5. Então, parênteses, menos 5, mais ou menos raiz de delta. Esse delta é o cara que a gente encontrou aqui, delta vale 1. Então, eu substituo por 1 sobre 2 vezes a. O a vale 1. Ah, de onde a professora está pegando esses números? Sempre dos coeficientes a, b e c que a gente retira lá no início da questão. Então, x é igual, menos com menos, mais. Então, fica 5. Mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 1? Ah, professora, isso é muito fácil, é 1. Então, beleza, é 1. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho duas situações. Eu posso utilizar o mais 1 ou o menos 1. Então, eu tenho que fazer as duas possibilidades. Então, eu chamo de x1 a primeira possibilidade. Eu vou fazer 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Essa é a nossa primeira solução. x2 é a segunda solução. Como eu usei o mais na primeira, agora eu vou usar o menos. Aí você vai perguntar, professora, e se eu quisesse usar o menos primeiro? Não tem problema, pode usar. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu tenho duas soluções distintas, porque o delta é maior que zero. O 3 ou o 2, qualquer uma das duas, vai ser solução da equação. Ah, professora, como que a senhora sabe? Tem certeza disso, que as soluções são o 2 e o 3? A gente pode fazer a prova real, ó. Prestem atenção. Se eu pegar o 3, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 6 dá 15. Agora aqui, ó, menos 5 vezes o 3 dá menos 15. 15 com menos 15 dá 0. Fechou. Solução. Agora eu vou testar com o 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 6, 10. 5 vezes 2, 10, só que vai ficar negativo, certo? Então, 10 menos 10, 0. Esses são os dois únicos números que existem, que são soluções dessa equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, esse é o primeiro caso onde o delta é maior que 0. Nos próximos vídeos, a gente vai ver com o delta igual a 0 e com o delta menor que 0, o que acontece aí na equação, beleza, gente? Então, é isso aí. Siga o canal nas redes, está aí na descrição. Valeu!